Boa noite, amados. Gostaria de saudar os queridos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Noite alegre em que estamos na casa do Senhor para entoar, para adorar ao nosso único Deus. E eu gostaria de convidar você, amado, querido, que nessa noite pudesse acalmar o seu coração, a sua mente, que nós possamos voltar verdadeiramente a honrar e adorar ao nome do nosso Deus. Amém? É muito bom podermos estar na casa do Senhor, é muito bom podermos nos colocar diante a presença de Deus e termos essa liberdade, de adorarmos ao Senhor. Essa é a essência do nosso coração e da nossa vida, adorar ao nome do nosso Deus. Gostaria de chamar as crianças para que viessem aqui à frente. Nós estaremos orando, nos apresentando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Você, amado, querido visitante, que trouxe seu filho de 0 a 9 anos, você pode trazê-lo aqui à frente. Há uma equipe toda especial, preparada para cuidar do seu filho e ensiná-lo, conduzi-lo também na adoração ao nome do Senhor. Crianças de 0 a 9 anos. Amém. Amados, vamos orar. Feche seus olhos, crianças. Vamos orar, feche os olhinhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos alcança com o teu amor, o Senhor nos alcança com a tua salvação através de Cristo Jesus. E nessa noite, ó Pai, queremos colocar diante de ti o nosso louvor e a nossa adoração. Esse culto que ora prestamos a ti, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor conduza com o teu Santo Espírito e que tudo que façamos nessa noite seja único e exclusivamente para honrar e glorificar o teu nome, Pai. Nos santifica, ó Deus, perdoa as nossas falhas, faze-nos, ó Pai, semelhantes a ti, que possamos a cada dia, ó Pai, estarmos perto de ti e podemos, ó Pai, com as nossas vidas, honrar e glorificar o teu nome, ó Pai. Sermos espelho, ó Deus, do teu amor em nossas vidas, que possamos refletir, ó Pai, a tua glória às outras pessoas também, ó Pai. Abençoe essas crianças que aqui estão à frente, desde tão pequenas já têm sido, ó Pai, encaminhadas, ensinadas em como devemos cultuar ao Senhor, em verdadeira adoração, em verdadeiro louvor a Ti, ó Pai. Conduza com a Tua mão de poder esta equipe, ó Pai, toda preparada para o cuidado dessas crianças, que tudo flua conforme a Tua vontade, ó Pai. É a oração que fazemos, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Amém? Como é precioso podermos juntos celebrarmos a esse Deus. E o meu coração sempre se enche de alegria quando eu vejo esse jardim engrinaldado de rosas e cravos do Senhor, não é? São preciosos de Deus e eles terão um culto tal qual nós teremos aqui nessa ambiência, nesse espaço. Eles têm um espaço reservado para adorarem ao Senhor. Eles não apenas serão cuidados, mas eles estarão adorando ao Senhor. Eu venho aqui nesse momento para trazer alguns avisos importantes para a vida da igreja. O primeiro aviso que eu quero referenciar para os irmãos é que no domingo próximo, no culto da manhã, nós teremos a ceia do Senhor. Então você que é membro dessa igreja, você que está aqui conosco, nos visita nessa noite e queira participar conosco, domingo próximo, no culto da manhã, das 10 da manhã, nós celebraremos ao Senhor e teremos a ceia do Senhor, a comunhão do corpo de Cristo com o seu Senhor. Então venha.
Você que participa também do projeto Quilo do Amor, você pode trazer no domingo próximo o seu quilo e abençoar tantas vidas como nós temos feito aqui nessa comunidade, aqui na vida dessa igreja. Nós temos outro aviso importante, esse se tiver a imagem para projetar, seria importante. Quarta-feira, irmãos, nós temos dito aqui que o culto de quarta-feira, embora todos os cultos são importantes, mas o culto de quarta-feira é um tempo onde a Primeira Igreja Batista em Foz do Iguaçu reserva para buscar ao Senhor, para buscar intimidade com Deus. É natural que no seu dia a dia você faz isso, mas aqui nas quartas-feiras nós temos um grupo que vem para orar, para se dedicar ao Senhor, para abrir o seu coração, para publicar os seus pedidos entre os irmãos, e nós queremos convidar você a estar conosco nas quartas-feiras, buscando a presença de Deus. E a partir do dia 14, não nessa quarta-feira próxima, na outra, nós iniciaremos uma série de reflexões baseado naquele tema, uma mensagem do Supremo Pastor para a sua igreja, uma análise nas 7 cartas do Apocalipse. Então, a partir do dia 14, nós teremos aqui o estudo baseado nesses 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Então, venha, participe, venha enriquecer o seu coração, certamente vai ser bênção do Senhor. E nós estamos lançando uma nova fase que você poderá ser beneficiado disso. Nas quartas-feiras, o culto continua às 20 horas, tá ok? O culto inicia às 20 horas, mas você que pode e queira chegar aqui na igreja um pouco mais cedo, às 19h30, então às 19h30 horas, nós já teremos aqui um grupo de pessoas que estaremos orando pelos mais diversos pedidos de oração, inclusive aqueles que você publica lá no site, lá no WhatsApp, pelas redes sociais. Então, se você tem o seu pedido, você já pode mandar, nós estaremos aqui a partir das 19h30. E se você pode estar às 19h30 aqui, até às 20 horas, horário que nós iniciaremos o culto, eu quero convidar você. A partir das 19h30, nós teremos um grupo de irmãos que estaremos orando. Estaremos buscando ao Senhor, depois iniciaremos o culto, continuaremos em oração, teremos o estudo da palavra, mas vai ser uma bênção você estar aqui a partir desse horário, tá ok? O próximo aviso, pode passar para a gente o slide, meu querido? Só passa aí para a gente, próximo aviso importante tem a ver, aliás, esse aviso eu quero convidar rapidinho, Maurício, sobe aqui, cadê o Maurício, está por aqui? Cíntia, vem cá, esse aviso é importantíssimo para a vida da igreja, e os nossos líderes de adolescentes, os nossos conselheiros, precisam transmitir esse aviso. Amém. Boa noite, igreja. Bem, então estamos aí, graças a Deus, no 4º ano do nosso Conectim. Esse ano, coube a nós trazer o tema tóxico. Tóxico, viva limpo no mundo poluído. Então, como já diz, nosso mundo aí está tão difícil, tão poluído, então vamos tentar nesses dias aí, 3 dias, ficar limpo, limpo um pouquinho que seja, para daí tudo que nós viemos aprender, possamos colocar em prática depois. Amém, adolescentes? Cadê os adolescentes? Quero coloque-se de pé os adolescentes. Uma parte está na galeria. Muitos estão viajando, e aqui embaixo tem todos os pais dos adolescentes, então nós queremos convidá-los a vir. Quem ainda não se inscreveu, pode sentar. Quem ainda não se inscreveu, nós ainda temos vagas disponíveis para todos os adolescentes. E eu quero falar, eles falam, o que vai ter esse ano, Porque tem gente que não estava animado, não quero ir. Será que vai ser igual aos outros anos? Não. Esse ano, então a gente falou, esse ano nós vamos investir. Tá caro? Não está caro não, irmãos. Está caro não, porque tudo aumentou esse ano, a gente, tivemos que aumentar um pouquinho que seja. Esse ano nós fizemos um grande investimento, então na parte de recreação, esse ano nós teremos futebolha e o fute-sabão, tá? Então isso foi um grande investimento que nós fizemos, algo diferente do que viemos fazendo todos os anos, tá? Então teremos uma noite temática, será uma noite de gala, então esse ano... Geralmente não levamos saltos, nem longos, nem terno, nem gravata, os rapazes, mas esse ano todos estão convocados a levarem seus longos, as meninas, os meninos levarem seu terno, sua gravata, e nós teremos uma noite de gala. Então, no sábado à noite, o tema especial, a noite temática vai ser uma noite de gala. Tá? Então, maiores informações, nós
no final do culto, estaremos ali fora. Então, pais, nos procurem e nós conclamamos a igreja a estarem orando, né, por nosso retiro, pelo pastor Maico, que estará vindo, né, ministrar os nossos corações. E queremos convocar a todos os pais dos adolescentes, com os adolescentes, no próximo domingo. Nós estaremos fazendo aquela reunião pré-retiro, tá? Então, de 18h30, aqui no salão anexo da igreja, nós estaremos passando todas as informações, né, de acordo do retiro. Então, próximo domingo, 18h30, aqui, e maiores informações nós estaremos dando no decorrer da semana no nosso grupo do WhatsApp. Amém? Amém. Então, tome nota desse aviso aí importante para a vida dos nossos adolescentes. Quero finalizar com 2 últimos avisos importantes também. O primeiro deles é a nossa escola de música. A escola de música, ela já vai voltar às suas atividades agora no mês de fevereiro. Se você quer participar, estudar na nossa escola de música, procure a irmã Silvânia ao final do culto, faça a sua inscrição. Nós temos vários cursos ali ofertados. Então venha participar, certamente vai ser uma bênção você se qualificar e poder, inclusive, servir na Igreja do Senhor através da música. Outro aviso, e esse é o último, é o nosso café com comunhão. A partir do domingo próximo, você não precisa mais tomar o café da manhã na sua casa. Venha tomar o café conosco, começa às 8h30 e vai até às 8h50, porque às 9 horas nós começamos a nossa escola bíblica dominical. Então, 8h30, venha estar conosco, participar, aquele café gostoso, onde tem um momento de comunhão, de conversação, que antecede a nossa escola bíblica dominical. Tá ok? Dado esses avisos, vamos continuar adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Nós estaremos cantando agora o hino 64 do HCC, Glorioso és tu, Senhor. Teu amor
sem jamais sonhar, não encontrar nem sentir ou esperar, sem estrelas lá nos céus, nada brilhar, viveria sem muitas coisas, sim, eu viveria mais, eu não poderia amanhecer sem teu amor, sem teu poder, não posso viver sem ti. Terra e céu se desfariam sem o toque das tuas mãos. Tu és a razão do meu cantar, não posso viver sem ti, Jesus. Ao ver as coisas do mundo, sua criação tão bela, proclamar a tua majestade e glória, e a vida me oferecer, bens, riquezas que nunca pensei, e todos meus desejos atendidos, poderia ter tudo sim, mas sem tua presença eu não poderia amanhecer, sem teu amor, sem teu poder, não posso viver sem ti. Terra e céu se desfariam sem o toque das tuas mãos. Tu és a razão do meu cantar, não posso viver sem ti, Jesus. Oh, Cristo, eu vivo pois tu vives, me sustentas, me revives. Oh, Cristo, existo pois tu me criaste, és tudo para mim. Eu não poderia amanhecer sem teu amor, sem teu poder, não posso viver sem ti. Terra e céu se desfariam sem o toque das tuas mãos. Tu és a razão do meu cantar, não posso viver sem ti, Jesus. Sem teu amor, sem teu poder, não posso viver sem ti. Terra e céu se desfariam sem o toque das tuas mãos. Tu és a razão do meu cantar, posso viver sem ti, Jesus. Amém. Que verdadeiramente tenhamos em nosso coração que longe de Deus nós não somos nada, não é verdade? Vamos colocar em pé, amados. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 99, de 1 a 5. Será projetado e eu convido você que leamos com toda a deferência a palavra do Senhor. Nos diz assim: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor de Sião, ele é exaltado acima de todas as nações.
justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exalte o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Amém, amados? Vamos louvar e adorar ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Que bom que você está aqui mais essa noite para juntos louvarmos ao Senhor, amém? Vamos louvar. Cante conosco. Pedimos algo a ti e buscaremos ter. Ao te adorarmos, Deus, transforma o nosso ser. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Toma, Deus, teu lugar no teu trono, ó vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar, ó vem. Tem algo a pedir ao Senhor? Coloque no seu coração tudo que você precisa botar diante dele. Esse é o momento, esse é o culto que nós oferecemos ao Senhor. Então tudo que você quiser, coloque aos pés do Senhor nesse momento. Vamos cantar mais uma vez. Pedimos. Pedimos algo a ti e buscaremos ter. Ao te adorarmos, Deus, transforma o nosso ser. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Toma, Deus, teu lugar no teu trono, ó vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar, ó vem, Toma, Deus. ó vem, toma, Deus, teu lugar no teu trono, ó vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar, ó vem, Diga isso agora, Senhor. Exalte ao seu nome. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Ao Senhor. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos. Vem, Senhor. Ó vem, toma, ó Deus, teu lugar no teu trono, ó vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar, ó vem, Sai, igreja, vem. ó vem, toma, ó Deus, teu lugar no teu trono, ó vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar, ó vem, ó vem. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, graças a Deus, no meu último plantão noturno, não foi noticiado acidente com vítima, então eu sou convidado sempre a ficar quietinho no quartel, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de ler numa pancada só Romanos 8. E Romanos 8, 17, Paulo escreve assim: nós somos
filhos de Deus. E por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém? Você tem passado por alguma dificuldade? Você tem passado por alguma tribulação? Saiba que Deus passou por algo bem mais complicado. Mas passou por mim, passou por você e ressuscitou. Amém? E está hoje recebendo nosso louvor e adoração. Vamos louvá-lo. Vamos cantar. Mil motivos temos pra cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais condenação. Juntos podemos cantar. Santo, Santo é o Senhor. Todo poder está em tuas mãos, dignas de adoração. Toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos está. Tem motivos? Vá. Mil motivos temos pra cantar, Somos livres. somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais condenação. Juntos podemos cantar. Santo. Santo, Santo é o Senhor. Todo poder está em tuas mãos, dignas de adoração. Toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos está. Os homens vão cantar comigo agora. Tu és santo, tu és santo, tu és digno, Mulher. tu és digno de honra e louvor, digno és de adoração. Mais uma vez. Tu és santo, tu és santo, tu és digno, tu és digno de honra e louvor, digno és de adoração. Santo, Santo é o Senhor. Todo poder está em tuas mãos, dignas de adoração. Toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos está. Acima de todos está. Acima de todos está. Tu és santo. Amém? Amém.
direção, é Rei da criação. A luz em volta está, pra sempre reinará. O Deus da salvação, o Deus da salvação. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, Grandioso é o Senhor. grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, eterno e imortal, princípio e final, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Deus Pai, Deus Salvador, Deus Consolador, Ele é o Trino Deus, Ele é o Trino Deus. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Mais uma vez. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Senhor, nós te oferecemos este louvor, ó Pai, que chegue como aroma suave em tua presença, ó Pai. Fazemos de coração, ó Pai. Cada pessoa que está aqui, ó Pai, te adora, Deus, de um jeito todo especial, ó Pai. Cada um de nós tem um pedido, tem um agradecimento, Deus. E nós hoje abandonamos nossa natureza humana para nos unirmos, unir o nosso espírito com o teu espírito aqui, ó Pai, como diz tua palavra, Deus, para juntos engrandecermos o teu nome, ó Pai. Fala conosco, Deus, mais esse culto, mais essa noite, ó Deus. Toca nos nossos corações em todos os momentos desse culto, ó Pai. E que possamos sempre estar dispostos, ó Pai, a cumprir a tua palavra, ó Pai, a cumprir os teus mandamentos, ó Pai, a fazer a tua vontade, ó Deus. É isso que oramos, cantamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados podem se assentar. Nós gostaríamos de conhecer nesta noite você, amado, querido, que nos visita. Nessa noite chegou aqui em minhas mãos alguns nomes. Então, conforme eu falar o seu nome, você, por favor, ergue uma de suas mãos para que a igreja possa conhecê-los e também você receba uma lembrança aí de nossa igreja. Temos o Jonathan, lá do Rio de Janeiro, onde está amado Jonathan, aqui ao centro. Que Deus abençoe grandemente a vida do amado. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Temos também o Wilson, Fabiane, Luiz Henrique e Giovana. São de Campo Largo e mudaram para Foz essa semana. Onde está? Lá à minha direita, ao fundo. Que Deus abençoe grandemente a vida dos amados. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Temos o Lucas e Lani, da Bahia. Aonde estão? À minha esquerda, lá ao fundo. Que Deus abençoe também a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos em nosso meio.
Temos também a Viviane e Guilherme, onde estão? Viviane lá na galeria e Guilherme, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Eu vejo aqui ao centro também, amado, querido amigo, Guilherme e sua cara metade. Que Deus abençoe grandemente a vida dos amados. É bom revê-los. Que Deus os abençoe. Mais alguém que nos visita nessa noite, amados? Está voltando para Foz? Que bênção, Guilherme. Deus voltou já? Então é nosso. Deus te abençoe, querido. Seja muito bem-vindo em nosso meio. É bom tê-lo de novo conosco. Queridos, a todos nós, Deus nos abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 3, momento de dedicação, momento de entrega de dízimos e ofertas. É um texto bem conhecido da igreja, Provérbios 3, a partir do versículo 5. Nós temos falado sempre que dízimo e oferta também é culto ao Senhor, é momento de você dedicar ao Senhor, tá? Honrar ao Senhor com os seus bens, com a primícia da sua renda. Diz assim, a partir do versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Então você, amado, querido, enquanto nós cantamos nesse instante o hino Santo, 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 você poderá cultuar ao Senhor entregando então o seu dízimo e a sua oferta. Deus onipotente, selo de
Senhor Deus e Pai, mais uma vez, louvamos o Teu nome e Te agradecemos por este ato, ó Pai, de confiança no Senhor, de entrega ao Senhor dos nossos bens, ó Pai. Dedicamos a Ti, porque cremos que o Senhor é quem nos sustenta, ó Pai. Dedicamos a Ti porque cremos que o Senhor nos deu e nos dá a cada dia, ó Pai, o sustento, a provisão diária. Abençoe, ó Deus, as despensas dos meus irmãos. Abençoe, ó Deus, as finanças. Abençoe os seus trabalhos, os seus empregos, ó Pai. Que eles, Deus, possamos honrar a cada dia o Senhor por tudo o que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Por isso, aqui dedicamos o que é Teu, ó Pai, o que é do Senhor. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Ainda em pé, nós estaremos louvando ao nome do Senhor. Sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando por 10.000 anos e por muito tempo.
Os amados podem se assentar. O autor dessa canção foi, ao mesmo tempo, feliz e muito econômico. Feliz porque, de fato, é uma bela poesia de adoração ao nosso Deus, mas muito econômico, porque nós podemos encontrar muito mais do que 10 mil razões para adorar a Deus. Muito mais do que 10 mil razões. E, sobretudo, nós estaremos adorando a Ele por muito mais do que 10 mil anos. 10 mil anos é muito diminuto diante do quanto nós estaremos na presença do nosso Deus o adorando. Mas, mesmo assim, um dia nós estaremos lá com Ele, para sempre, sempre e sempre. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Nós estamos mirando a vida de uma das personagens da Bíblia que nos ensina muito, a vida de Davi. E o tema central, o assunto central desses últimos dias tem sido vivendo segundo o coração de Deus, extraindo da vida de Davi alguns aplicativos para essa vida segundo o coração de Deus. Então já vimos algumas características da vida desse jovem. Nós vimos no capítulo 16 ele sendo ungido rei. Nós vimos a semana passada ele derrotando um gigante que se colocou diante dele. E hoje nós veremos algumas características da vida desse jovem que podem nos abençoar e edificar o nosso coração. Eu quero ler com você a partir do versículo 5. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 5. 1 Samuel 18, 5. Diz assim a palavra do Senhor: E Davi ia aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido. Por isso, Saul colocou no comando das tropas, e isso pareceu bem a todo o povo e até aos servos de Saul. Verso 6. Mas sucedeu que quando eles retornavam, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamborins e com instrumentos de música. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras. Saul feriu milhares, mas Davi dezenas de milhares. Então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo e disse: elas atribuem a ele 10 milhares e a mim somente milhares. O que mais falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. Nós vamos ler ainda alguns versículos, mas essa expressão aqui, embora nós vamos pensar e sublinhar, mas essa expressão aqui vale a pena inicialmente já termos algumas avaliações. O rei Saul olhou para Davi com inveja. Alguém já disse assertivamente, falando dos famigerados 10 pecados ou 7 pecados capitais, que o ódio espuma. Você já viu uma pessoa que está odiando, com muita raiva, com muita ira, ele está espumando. Enquanto a preguiça esparrama, o glutão ou a glutonaria engorda, a avareza incha, a luxúria se oferece, o orgulho brilha, mas a inveja se esconde. De todos os pecados selecionados nos 7 pecados capitais, o único que se esconde é a inveja. Portanto, é possível que nós tenhamos pessoas invejosas ao nosso redor e nem saibamos, porque ela encapsula. E é interessante que a inveja, assim como Saul aqui se manifestou invejoso, a inveja sempre está acompanhado com outros 2 amigos. Uma amiga e um amigo. A inveja sempre vem acompanhada do ciúmes e vem acompanhada da cobiça. Qual é a diferença das 3, embora as 3 andam sempre juntas? A diferença é que o ciumento, ele quer nunca perder o que tem. Ele não quer repartir o que tem. Ele não quer multiplicar o que tem. O ciumento, ele pega para si, afina consigo e não deixa ir. Enquanto o cobiçoso é aquele que quer ter a todo custo, ele quer trazer para si, ele quer para si, a despeito de qualquer outra situação. Mas o invejoso, ele é pior de todos,
Porque ele une todas essas duas características e ele quer não apenas ter o que o outro tem, mas ele quer que o outro não tenha o que tem. Então o invejoso, ele quer capturar do outro, ele não quer ter igual ao outro, ele não almeja ser alguém parecido com aquela outra pessoa. Assim era o coração de Saul. Saul está com inveja de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele poderia muito bem almejar ser como Davi, mas ao invés de ser como Davi, ele queria que Davi não fosse, e ele fosse. Irmãos, embora ainda não é a pregação, mas aqui tem um aplicativo para as nossas vidas. Devemos avaliar o nosso coração. Devemos avaliar a nossa alma, porque esse aqui é um germe que muitas vezes é inoculado na nossa vida, a despeito da nossa consciência. Vez por outra, nos pegamos com inveja do outro. E é muito fácil nós chorarmos com os que choram. Como diz a palavra de Deus, chorem com os que choram. É muito fácil chorar com os que choram, porque quando choramos com aqueles que choram, nós nos colocamos numa posição altaneira, numa posição superior. Afinal de contas, ele está na derrocada, ele está desvalido, ele está esquálido, e eu estou aqui apenas apresentando um ombro amigo. Mas o difícil é se alegrar e rir com aqueles que riem, com aqueles que estão contentes, porque aqui é onde mora o perigo que pairou no coração de Saul. Saul invejou Davi. Davi era ínfimo, Davi era pueril, Davi era um menininho. Mas Saul, no seu alto da glória, ele inveja aquele pequeno. Irmãos, guardem isso na mente e no coração. Inveja é algo profundamente malévolo, maquiavélico, diabólico. E não deve pairar, certamente não paira no coração de nenhum dos irmãos que estão lendo até o versículo 10. Continuemos? Olhe para o texto. Versículo 10. No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas no meio da casa, enquanto Davi tocava a harpa, como de costume. Saul trazia na mão uma lança. Verso 11. E Saul arremessou a lança pensando, vou encravar Davi na parede. Mas Davi desviou-se dele por 2 vezes. E Saul temia Davi, porque o Senhor estava com Davi e havia se retirado dele. Por isso Saul o afastou de sua companhia e o fez comandante de 1000. E Davi comandava as guerras à frente do exército. Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que ele era tão bem sucedido, Saul tinha receio dele. Mas todo Israel e Judá amavam Davi, porque os comandavam na batalha. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, aplica a tua poderosa palavra no nosso coração. Dilata o nosso entendimento nessa noite. E ajuda-nos a sair daqui melhores do que entramos. Para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, viver segundo o coração de Deus e manifestar essa grandeza de Deus em nossas vidas é um grande desafio. E que nós podemos aprender com esse jovem. Esse jovem que, segundo provavelmente os mais estudiosos, dizem que provavelmente ele tinha menos de 20 anos. É um jovenzinho nos ensinando como vivermos uma vida maiúscula, superlativa na presença de Deus. O jovem Davi, uma vida de grandeza. Mas antes de propriamente entrar do versículo 5 em diante, é interessante do versículo 1 ao versículo 4, quando ele conhece uma pessoa. Ele conhece uma pessoa chamada Jonatas. E o Jonatas era filho de Saul. E a Bíblia vai dizer que há uma colagem de alma tão profunda entre os dois, e os dois se amaram tanto, que havia uma cumplicidade em amizade, ao ponto do próprio Jonatas, no versículo 4, tirar a sua armadura, tirar a sua espada e dar para Davi. E esses 4 primeiros versículos aqui, embora não faça parte do bojo da reflexão, mas traz para nós também alguns aplicativos. Davi, ou Deus colocou na vida de Davi um amigo verdadeiro. Irmãos, amigos verdadeiros são poucos que nós temos no curso da nossa vida. Muitas vezes nós temos amigos ou colegas, amigos tabernários, amigos utilitaristas,
Amigos que estão perto de nós quando nós podemos oferecer alguma coisa. Por exemplo, o próprio Davi, era possível que ele granjeasse alguns amigos, porque afinal de contas ele virou famoso. Ele acabara de destruir um gigante. Ele acabara de dar a vitória para o seu exército. E quem não quer estar perto de alguém que é famoso? Quem não quer estar perto de alguém que tem acesso à casa do rei? Quem não quer estar perto de alguém que tem os benefícios do rei? Então, certamente, Davi teria alguns amigos, entre aspas, tabernários. Pessoas utilitaristas que quisessem estar perto dele. Mas nós temos os outros tipos de amigos. Aqueles amigos tabernários, tal qual os amigos do filho pródigo, de Lucas capítulo 15. Que eram amigos daquele jovem enquanto o jovem tinha dinheiro. Enquanto o jovem poderia pagar os melhores hotéis, as melhores estadias, as melhores bebidas, os melhores restaurantes, no caso deles, as melhores boates, enquanto ele podia pagar e podia oferecer alguma coisa para esses amigos, ele era rodeado de amigos. Mas esses amigos são meteóricos. Eles aparecem quando nós podemos oferir ou entregar alguma coisa a eles. Mas quando não podemos mais, eles também meteoricamente somem, como foi no caso da vida do filho pródigo. Mas o amigo verdadeiro é aquela pessoa tal qual Jonatas, que se sacrifica pelo amigo. O versículo 4, ele está tirando aquilo que é da sua própria pele. Ele se sacrificou por Davi. O amigo verdadeiro está quando todos os outros vão embora. O amigo verdadeiro encoraja. O amigo verdadeiro sempre fala bem do seu amigo. Capítulo 19, versículo 4, depois você lê em casa. Jonatas enfrenta o seu pai Saul e fala bem de Davi. E diz, olha, não cometa tal pecado contra Davi. Porque Davi é um homem de Deus. O amigo verdadeiro sempre fala bem do seu amigo. Ele encoraja. Ele entra quando todos bateram a porta. E são esses amigos que vão te fazer crescer, inclusive na presença de Deus, na presença de Jesus. Jonatas foi de fato um lenitivo na vida de Davi. Nos momentos mais turbulentos da vida de Davi, capítulo 23, por exemplo, do livro de 1 Samuel, Saul está vociferando palavras de maldição, querendo matar Davi. Mas está ali Jonatas dizendo, Davi, permaneça firme no Senhor, o Senhor te chamou, o Senhor está contigo, caminhe, porque o Senhor é o seu Deus, a despeito do meu próprio pai querer te matar, mas o Senhor tem um projeto na sua vida. Amigos verdadeiros são esses que se levantam quando todos os outros já foram embora. Então guarde isso na sua mente, no seu coração. Se você ainda não tem amigos verdadeiros, procure em Deus, peça para que Deus revele esses amigos. E se você tem, preste atenção e valorize os seus amigos. E se você não é um amigo verdadeiro de alguém, seja bênção, seja lenitivo na vida das pessoas que, quem sabe, Deus está colocando diante de você. Seja um grande discipulador, alguém que se preocupe com os outros, assim como Jonatas se preocupava com Davi. Guardando isso, eu quero olhar hoje à noite para a grandeza do coração desse jovem, para a vida tão grande que ele tinha, a despeito da sua estatura, ainda pueril, ainda pequena, ainda jovenzinho. Alguém perguntou, certa ocasião, como se mede a grandeza de alguém. E aí, algumas pessoas disseram o seguinte, olha, se mede a grandeza de alguém pelo quanto de dinheiro que ela conseguiu amealhar, que ela conseguiu acumular. O outro disse, não, se mede a grandeza de alguém pela casa que ele possui, pelo status que ele tem, pelo carro que ele dirige, pela fama que ele conseguiu oferir no decorrer da sua vida, pelos Óscares que ele recebeu. Nós podemos oferir a grandeza de alguém desta maneira. E aí alguém aqui nessa plateia poderia dizer, sim, é verdade, pastor, é dessa maneira que nós oferimos. Se a pessoa conseguiu o grau de mestre, doutor, pós-doutor e etc., livre docente, no meio acadêmico ele é alguém grande. Mas eu tenho a suspeição que diria o Senhor, não. A verdadeira grandeza, Irlane, não se mede dessa maneira. A verdadeira grandeza se mede pelo que a pessoa é em Deus e não pelo que ela tem ou faz. Quando Deus fala com Satanás, lá no primeiro capítulo, versículo 8 do livro de Jó, ele fala com Satanás e diz, olha, vistes o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia da aparência do mal. Não existe nenhum outro como ele na face da terra. Olha que interessante.
Deus não disse para Satanás: olha, viste o meu servo Jó? O homem mais rico, o homem mais inteligente, mais intelectual, o homem mais criativo, o homem que consegue amealhar mais coisas. Não foi isso que Deus disse. Deus disse: viste quem ele é em mim? Então a grandeza de alguém, assim como na vida de Davi, nós podemos ver isso, a grandeza de alguém é medida pelo que ele é, e no nosso caso, diante de Deus. Vai uma primeira pergunta aplicativa para o seu coração. Quem você é de fato diante de Deus? Você é um gigante diante de Deus ou é um pigmeu? A sua grandeza pode se expressar por quem você é, ou você está buscando grandeza pelo que faz ou pelo que tem? Davi, de fato, entendeu essas dimensões na sua vida. Ainda jovem, ele conseguiu encontrar o que muitas pessoas, já velhas, não conseguiram encontrar: a verdadeira grandeza, a despeito de já ser rei. Olha que interessante. Davi tinha sido ungido rei no capítulo 16. Porém, nesse momento, diante dos homens, ele era uma eminência parda. Ele ainda não era rei de direito, ou de fato. Ele não tinha sido ou ascendido ao trono. Mas Deus já havia prometido, inclusive, ungido rei. Davi poderia, por exemplo, ter um comportamento de alguém inadvertido, que pelo fato de ter sido ungido rei, já sair dali jactante. Mas Davi nos ensina que a verdadeira grandeza está num coração submisso a Deus. E os primeiros versículos que nós lemos, especialmente o versículo 5, o versículo 14 e o 30 que leremos, não lemos ainda, mas o 30 que leremos, mostra como Davi se portava diante de Deus. Nesses versículos, se os irmãos prestaram bem atenção, pelo menos em 3 vezes a Bíblia diz que Davi se comportou sabiamente diante do Senhor. Que Davi foi bem sucedido, que Davi soube como andar na presença de Deus. E é essa a nossa expectativa. Assim como Efésios capítulo 5, versículo 15 diz, nós devemos saber como andar, saber como nos portarmos na presença do Senhor. Ou seja, ter precisão nos nossos passos. E Davi teve precisão nos seus passos. Davi sabia como andar na presença do Senhor. E como que ele nos ensina? É muito interessante, porque a despeito da promoção que ele acabara de ter, ele foi promovido. Primeiro no capítulo 16, ele é ungido rei. Mas aqui no versículo 5 do capítulo 18, ele é colocado numa posição de liderança. Ele acaba de matar o gigante Golias e é colocado numa posição de liderança. Olha que coisa interessante. Mas depois que ele derrota o gigante, depois que ele é colocado numa posição de liderança, ele continua fiel ao seu Senhor. Olha que interessante. Mesmo diante de uma posição altaneira que ele é colocado, uma posição superior aos demais, ele continua sendo fiel. A Bíblia diz que ele continua tocando a harpa, ele continua desenvolvendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Davi sabia que ele estava numa escala ascendente. Claro que ele sabia. Ele não era inocente do ponto de vista de falta de conhecimento. Ele sabia. Mas ele estava disposto, Marcelo, a subir degrau por degrau nessa escala. Ele ia chegar lá, mas ele sabia que tinha que subir degrau por degrau. Olha Davi nos ensinando. Mesmo quando temos promoções pessoais, mesmo quando temos vitórias portentosas, nós precisamos olhar para o Senhor, agradecer ao Senhor as vitórias e esperar que Ele nos coloque no lugar onde Ele quer que nós estejamos. Deus sabe muito bem, irmão e irmã, onde você está e onde Ele quer te levar. Deus sabe muito bem. Então espere que Ele te leve. É assim que Davi nos ensina. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba, o espírito altivo, o espírito arrogante, jactante, é o prenúncio da ruína. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz assim, olha, se você está em pé e achando que é melhor do que os outros, tome cuidado para que não caia. Então o que Davi está nos ensinando aqui é, mesmo diante das promoções da vida, tome cuidado, continue fiel ao Senhor, continue olhando para o Senhor, porque você só chegou ali onde você está, porque o Senhor te trouxe. Aliás, lá no capítulo 16, no capítulo 17, quando ele vai lutar contra o gigante Golias, ele diz, eu venho em nome do Senhor dos exércitos.
Eu não venho com a armadura de Saul, eu não venho com a cobertura espiritual de Samuel, eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. E aqui ele está, de fato, dando razão a essa expressão. Deus quem colocou ele lá. Então ele está subindo degrau a degrau. Ele sabe que vai chegar, mas ele sobe degrau a degrau. Então, a despeito das promoções pessoais que você pode ter na sua vida, continue sendo fiel ao Senhor. Esse é o primeiro ensinamento que Davi nos deixa. O segundo é, a despeito dos problemas que ele tinha, porque se você ler o versículo 13 e o versículo 14, você vai observar que o rei Saul, no versículo 9, está morrendo de inveja dele, e no versículo 13, taca uma lança para matar. Ele quer matar. Olha o problema que o camarada tem na mão. Ele acaba de vencer um gigante, ele ascende na escala da fama, acaba de encontrar um inimigo mordaz, feroz, que quer mordê-lo, que quer comer, que quer esmagar Davi. Mas mesmo diante dessa situação dificultosa, ele continua firme no Senhor. Então, se você tem promoção, continue firme no Senhor. Se você tem problemas, faça como Davi. Olha o versículo 14, vamos ler porque é interessante a trazer para o nosso coração. Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, pois o Senhor estava com ele. Versículo 13. Por isso Saul afastou de sua companhia e o fez comandante de 1000, e Davi comandava as guerras à frente do exército. Versículo 12, e Saul temia Davi, porque o Senhor estava com Davi, e havia se retirado dele. Versículo 11, e Saul arremessou a lança, pensando, vou encravar Davi na parede, mas Davi desviou-se dele por 2 vezes. Veja só, 2 vezes, 2 vezes. Talvez se fosse o Joyson, aliás, eu não vou caricaturar o Joyce aqui. Talvez se fosse o Rafael, na primeira lançada e na primeira desviada, eu teria, fofado o pelo. Mas não Davi. Davi continua, já pegou, né, Joyce? Já falei, pegou, né? Mas era eu, tá, irmãos? Davi continua firme. Sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. O apóstolo Paulo diz, eu bem sei em quem tenho crido, que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Davi não era um suicida contumaz. Ele sabia que Saul poderia tirar a vida dele, mas ele continuava crendo naquele que é o Deus da vida, o Deus da esperança. Ele continua crendo no Senhor. Então, a despeito, meu irmão e minha irmã, das vicissitudes, dos percalços, dos problemas, das dificuldades que se apresentem diante de você, continue fiel ao seu Deus, ao seu Senhor. E é nesse momento que nós mostramos a nossa verdadeira grandeza. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, é muito interessante. O apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a ter uma mesa, uma lauta mesa, com tudo o que tem direito, mas eu aprendi a passar fome. Eu aprendi a ter cobertor que me aqueça no inverno, mas aprendi a passar frio. Eu aprendi a ter túnicas portentosas, lindas e maravilhosas, e aprendi até ficar nu. Mas, olha, diante de tudo isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu sei ter muito e sei ter pouco. Mas mesmo quando tenho pouco, eu continuo com os meus olhos no Senhor, porque foi Ele quem me chamou. Davi está subindo uma escada após a outra. Ele vai chegar. Ele já tem um espírito de grandeza, mas ele sobe uma escada após a outra. No versículo 30, nós não lemos, então vale a pena ler. Versículo 30, veja aí comigo. Olha só o que acontece. Depois eu explico o contexto. Versículo 30 diz assim, então os chefes dos filisteus saíram em campanha, e sempre que eles saíam, Davi era mais bem sucedido do que todos os servos de Saul. Por isso ele se tornou muito famoso. Veja só o que está acontecendo aqui, o perigo que está acontecendo aqui. Davi se torna mais famoso do que Saul. As mulheres já estavam cantando isso. Agora os servos, diante de uma batalha, percebem que ele está muito famoso. Diante das possibilidades da vida, continue fiel ao Senhor. Davi já estava casado com a filha de Saul, já iria casar com a filha de Saul, a Mical. Davi já era o melhor amigo de Jonatas. Davi já tinha a bem-querência do povo, tanto de Jerusalém como de Judá. Davi poderia muito bem destronar agora Saul.
Davi poderia dizer, olha, eu posso destronar, eu posso tirar esse rei e tomar o império, porque todo mundo já me vê como rei. Mas Davi, mesmo diante das possibilidades da vida, ou as possibilidades que estavam se colocando diante dele, ele continua sendo sábio. Ele continua respeitando a hierarquia. Ele continua respeitando a vontade de Deus para a vida dele. Ele sabia que era Deus que iria içá-lo à condição de rei. Tudo que ele fizesse de maneira escusa seria maldito, anátema diante de Deus. Irmãos, não existe maneira de nós cortarmos caminho no processo da nossa caminhada com o Senhor, da grandeza que Deus quer te colocar. Não tem atalhos, e Davi entendeu isso com menos de 20 anos. Ele poderia ter aqui aproveitado o atalho, mas ele continua fiel ao Senhor. Tem possibilidades, algumas pessoas podem dizer, olha, essa é a possibilidade da sua vida, Rafael. Essa é a possibilidade de você colocar a mão e sair daqui milionário. Sair o rei. Essa é a possibilidade de você galgar o maior cargo na empresa. É a possibilidade da sua vida. Mas tem um detalhe. Os meios são escusos. Tem um detalhe. Existe aqui uma quebra de princípios. Existe aqui atalhos. Davi disse, não. Ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei onde vou chegar, e eu sei que o meu Deus está comigo ali. E eu continuo. Irmão e irmã, que ensinamento poderoso esse para mim e para você. As possibilidades aparecerão diante da sua vida. Se você for grande diante do Senhor, você vai esperar o tempo dele, porque Deus honra aqueles que o honram. Se eu honro o Senhor, nós aprendemos hoje pela manhã, capítulo 15 do livro de João, aqueles que estão na videira verdadeira, honrando a Deus, eles recebem a seiva bendita, divina, e Deus honra, Deus prospera. O que eles pedem, Deus executa, para a glória dele. E o que nós pedimos é para a glória dele. Então, essa vida de grandeza, essa vida maiúscula, essa vida segundo o coração de Deus, passa por essas circunscrições. Precisamos olhar para essas dimensões da vida de Davi com atenção. Uma segunda questão aqui, muito importante para nós, é como Davi estabelecia as suas prioridades. Do versículo 10 ao 13, vai mostrar isso aqui, as prioridades que ele tinha diante de Deus. Veja só, Davi não está passando por dias fáceis. Acabei de falar aqui, e já lemos, que Saul tentou matar com as suas próprias mãos. Não eram dias fáceis. Eram dias que, se ele tivesse uma vida pequena, apequenada, ele teria feito como eu disse que faria. Iria embora. Mas ele tinha um princípio que precedia aquele momento. Consegue entender isso? Em algum momento da vida de Davi, Davi deixou claro para o Senhor e estabeleceu os seus princípios. E os princípios eram, eu vou continuar firme diante de Deus, a despeito de qualquer problema que se apresente diante de mim. Eu continuo firme, eu continuo com foco, eu tenho princípios na minha vida. Assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha ardente de fogo, eles continuaram firmes. Assim como foi com Daniel, diante da cova dos leões, ele continuou firme. Assim como foi com José, diante de uma jovem muito bonita, que se apresentou de maneira luxuriosa para ele, querendo ter relações com ele, ele continuou firme no Senhor. Davi continua firme, porque ele tem o que rege a vida dele, são princípios. Ele vai continuar servindo. O versículo 10 mostra que ele acabara de receber uma possibilidade de morte, mas ele continua ali, tocando a sua harpa. Ele sabe que o rei quer matá-lo. Ele sabe que ele está na iminência da morte, mas ele continua tocando a sua harpa. E a paga que ele recebe, no versículo 11, é uma lançada. Mas o princípio continua no seu devido lugar. O ódio de Davi, de Saul, faz com que ele tente o matar. Por 2 vezes, Davi foge, mas ele continua firme, porque ele sabia em quem continuava crendo. Depois disso, o rei coloca ele numa outra função. E ele continua servindo o rei mau,
o rei malgrado, o rei que queria matá-lo, porque havia um princípio na vida desse jovem, irmãos. Isso aqui é para glorificar a Deus, princípios. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Os princípios são aquelas coisas que nos regem. Você faz aquilo que é importante, aquilo que você importou para o seu coração. Exemplo, a sua vinda ou não nas celebrações coletivas fazem parte de um princípio. Qual é o princípio? Se eu tenho outras coisas mais importantes do que estar no culto louvando a Deus, eu vou fazer aquelas outras coisas. Porque eu tenho inúmeras, N oportunidades de fazer outras coisas. E isso se aplica para todas as áreas da nossa vida. Se aplica para o testemunho, se aplica para a oração, para o estudo da palavra, para contribuições, dízimos e ofertas e etc. Porque é princípio. Davi decidiu não flertar com a possibilidade do pecado. Ele decidiu olhar para os princípios e continuou firme. A grandeza do coração desse jovem é a firmeza dele. Ele é submisso. Ele é submisso. Ele vai, o versículo 13 diz que ele vai. Ele continua, mandou, ele vai. Porque ele sabia que Deus tinha colocado liderança sobre a vida dele. Irmãos, isso aqui é importantíssimo. E não é porque esse que vos fala é um líder. Não, é porque é um princípio. Deus coloca nas nossas vidas líderes. Na minha casa eu tenho líderes. Eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, na minha empresa eu tenho o meu patrão, na igreja eu tenho os líderes, os pastores, os diáconos, eu tenho líderes. Se eu não aprender a lidar com isso e ser submisso, como se estivesse sendo ao Senhor, eu terei sempre dificuldade em todas as áreas da minha vida, porque é um princípio. Princípio são irrevogáveis, é um princípio axiomático, ou seja, não é mutável. Não é mutável. Davi entendeu isso. Com menos de 20 anos. Por isso ele é um homem, segundo o coração de Deus. Lá em Atos capítulo 13, versículo 22, o escritor vai dizer: Deus achou em Davi um homem segundo o seu coração. E Davi serviu a sua geração e deixou um legado. Você quer ser achado diante de Deus como um homem ou uma mulher segundo o coração dele? Servindo a sua geração e deixando um legado verdadeiro? Hoje à noite é essa oportunidade que você tem. De se achar diante do Senhor, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, uma adolescente que glorifique a Ele de verdade. Com minha alma e meu ser vou cantar. Isso é visceral, irmãos. Não dá para me dizer que com minha alma e meu ser eu vou cantar, com indiferença. Não, é com a minha alma e o meu ser, é visceral. É o meu ser, eu vou cantar ao Senhor, mas eu não vou cantar apenas do ponto de vista de verbalizar, como alguns fazem, apenas uma verborreia. Eu vou cantar aquilo que está no meu coração, porque eu sirvo a esse Deus. E como Davi, eu quero ser um homem segundo o seu coração, por isso o princípio está estabelecido. Eu não saio aqui dessa noite sem ter um princípio estabelecido no meu coração. Eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Essa é a grandeza do coração desse jovem. Ainda, já caminhando para os momentos finais, dos versículos 17 ao 23, nós não vamos ler por falta de tempo, mas é interessante como as pessoas veem Davi, como as pessoas ao seu redor veem, como Deus vê e como ele próprio se vê. É muito interessante isso. Quando você olha para a vida de Saul, por exemplo, Saul vê em Davi um inimigo. Saul vê em Davi alguém que ele quer fugir. Saul tem ciúmes de Davi. Davi era um jovem que era tudo o que Saul não foi. Consegue ver isso aqui? Davi representava uma mudança no estado de coisas de Israel. E todas as vezes que alguém representa uma mudança no estado de coisas, assim como Saul, há um frenesi. Depois leia, é tão pouco tempo que nós temos de culto, né? Depois leia capítulo 13 de 1 Reis. Ali tem o profeta velho e o profeta novo. O profeta novo é levantado diante de Deus para dar uma profecia, um vaticínio contra Jeroboão no altar de Betel. Depois leia lá em casa. E você vai perceber exatamente essa relação acontecendo. Essa relação de inveja, de ciúmes desse jovem, ou do Senhor, do profeta velho, em relação ao profeta novo. Davi continuava firme no Senhor.
Mas Saul olhava para Davi e queria matá-lo. Tentou várias vezes. Quando isso não funcionou, aí no bojo do versículo 17 até o versículo 25, ele arma uma emboscada. A emboscada que Saul arma é o seguinte: olha, eu não vou matar Davi diretamente, porque já tentei e não consegui, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer com que ele case com Mical, vou colocar ele na linha de frente, e aí na linha de frente, contra os filisteus, ele vai ter que trazer para mim 100 prepúcio de filisteu, ou seja, mate os filisteus e traga 100 prepúcio. Davi, então, vai para a linha de frente, ele mata os 100 filisteus, aliás, 200, e traz 200 prepúcio. E aí esse homem fica muito mais irado, porque Deus estava com Davi. Então, Saul vê em Davi um objeto da sua raiva, da sua ira, da sua amargura. Um objeto, quem sabe, de possibilidade de fazer o que era mal. Davi, por outro lado, olha para Saul com um olhar de amor. Talvez se fosse alguns de nós aqui, aliás, aqui ninguém teria esse sentimento, mas talvez alguém poderia ter o sentimento, depois de levar uma lançada de Saul, um sentimento de vingança. Quero vingar. Irmã Regina, eu vou fazer com ele o que ele fez comigo. Sabe aquela coisa de babá? Eu vou me vingar. Mas Davi, quem sabe foi Davi que ensinou para o Dom Ramon. Os da década de 80 vai saber quem é Dom Ramon. Não vou falar o nome, o vulgo, mas o Dom Ramon. Dom Ramon te dizia uma frase que era muito interessante. Sabe qual que era a frase do Dom Ramon? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Davi entendeu que se ele procedesse com vingança, ele seria amargo, ele seria raivoso, e ele não seria o homem segundo o coração de Deus. Porque a vingança mata a alma, a conta gotas, e a envenena. E a envenena. Olha que interessante. Mas então Saul olha para Davi e vê essa pessoa. Mas quando você olha para o povo, versículo 5, versículo 14 e versículo 28, você vai perceber que o povo via em Davi um homem segundo o coração de Deus. O povo se impressionava como Davi tratava com as coisas de Saul e com as coisas do rei. O povo já via em Davi alguém proeminente. Quando você olha para os filhos do próprio Saul, Jonatas e Mical, Jonatas no versículo 4 amou Davi. Mical, no versículo 27, amou Davi. Ele tinha alguma coisa que atraía as pessoas. Somente Saul não conseguia ver. Mas aí tem um detalhe. Parece que todo mundo consegue ver a grandeza de Davi. Menos uma pessoa. Sabe quem é a pessoa? É o próprio Davi. Porque quando chegam a ele e dizem, olha, você tem a possibilidade agora de ser genro do rei Saul. Ele diz, quem sou eu? Eu sou um ignóbil. A minha família é uma família pobre, meu pai é agricultor, eu era pastor de ovelhas. Quem sou eu? E Davi aqui, conhecendo o caráter desse jovem, ele não está com síndrome do anfangatê, ele não está com síndrome da pequenez, nada disso. Ele está reconhecendo quem ele era. Porque quem de fato é grande não precisa se amostrar. Quem de fato nutre um espírito de grandeza não precisa estereotipar. Ele é. E ele coloca isso diante das pessoas. Eu não posso, eu sou pequeno. Irmãos, a beleza da grandeza que vem de Deus, quando nós vivemos segundo o coração de Deus, é que as pessoas vêm. Os lábios que honram são o dos outros e não os meus. Eu quero ler alguns versículos aqui que são importantíssimos. Dentre eles, um que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz assim, o tolo, na verdade aqui é uma paráfrase, tá? O tolo quer publicar as suas conquistas. Está a todo tempo falando daquilo que fez, daquilo que pode. Esse é o tolo. E aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim, Rafael, primeira igreja batista em Foz do Iguaçu, nenhum de vós pense sobre vós além do que é devido. Em outras palavras, trocando por miúdo, Erlane, se coloque no seu lugar. Saiba quem você é. Não precisa ficar falando de você. Se alguém tem que falar de você, é Deus. E deixe que os outros vejam. Provérbios, capítulo 27, versículo 2, diz assim, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Ainda Provérbios 26, 12, diz assim, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para um tolo do que para esse.
É como se o sábio Salomão estivesse dizendo assim: você conhece alguém que se julga humilde? E a humildade é aquela virtude que quando nós achamos que somos, acabou, já não somos. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: você conhece alguém que se julga humilde? Há mais esperança para o orgulhoso do que para esse que se julga humilde. Portanto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, se humilhe debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele, ao seu tempo, vai te prosperar, te exaltar. É Deus quem exalta. É Deus quem exalta. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Finalmente, de onde era a origem do poder que habitava em Davi? E agora eu convido você para ler alguns versículos e caminhar para o final. Vamos para o versículo 12. Olha só, novamente, versículo 12. Diz assim: e Saul temia Davi porque o Senhor estava com Davi e havia se retirado dele. Olha a origem. Continua no versículo 14. Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, pois o Senhor estava com ele. Versículo 28. Mas quando Saul compreendeu que o Senhor estava com Davi. Irmãos, Davi não foi quem foi porque ele era mais bonito, porque ele era queridinho de Deus, mas era porque o Senhor estava com ele. Porque ele convidou o Senhor para habitar em sua vida. Porque Davi carregava no seu coração um altar ambulante. Havia um altar ambulante no coração daquele jovem. Quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai, lá no deserto, ele já cultivava esse altar. Portanto, foi apenas uma consequência ele ser içado rei em Israel. Ele carregava um altar ambulante diante de Deus. E o poder que ele tinha vinha exclusivamente de Deus, do seu relacionamento com o Pai. É por isso que ele pode dizer: o Senhor é o meu pastor. O salmo mais conhecido da Bíblia, que é o 23. O Senhor é o meu pastor. Porque ele aprendeu que o relacionamento dele com Deus não tange respeito ao relacionamento que o pai dele tinha com Deus. Ele aprendeu que ele deveria adorar a Deus, não porque o profeta Samuel foi lá na casa dele. Não. Ele aprendeu que o relacionamento dele com Deus era um relacionamento pessoal. Ele e Deus. Ele e o Senhor. Era daí que vinha o poder na vida desse jovem. E aí todos os recursos adivinham desse relacionamento. Ele contava com o poder de Deus, ele contava com o benfazejo e a benquerência do povo, assim como lá em Atos capítulo 2, a igreja contava com a benquerência da sua vizinhança, porque o Senhor estava sobre ela. Aqui na vida de Davi também. Na vida de Davi. E, irmãos, pode ser na sua vida, pode ser na minha vida. Quando eu vou nutrindo um relacionamento de intimidade verdadeiro com o Senhor, eu fico como um imã. Eu sou radiante, eu vou expelindo, aqui expelindo do ponto de vista positivo, expelindo a graça, a glória, a bênção do Senhor. E eu vou compelindo pessoas a mim, para que essas pessoas cheguem a Deus. É o que Davi fazia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas não é possível você ter essa vida de intimidade com o Senhor, se não passar pela salvação. Se você está aqui hoje à noite e ouviu tudo isso que você está ouvindo, de ter uma vida de intimidade com Deus, de ter uma vida grande, que não tem a ver com recursos monetários. Você pode até ter recursos monetários, amém, aleluia, glória a Deus, e aprenda a repartir. A ideia não é dividir, é repartir. Mas a verdadeira grandeza não tem a ver com isso. Mas olha, você pode ter tudo isso. Uma bela casa, ou várias belas casas. Casa no campo, casa no litoral, casa na cidade. Você pode ter vários carros. Você pode ter fama, ser bem conhecido, ter títulos honoríficos. Mas nada disso vai fazer você melhor do que outros. Agora, de fato, o que vai fazer você ter uma vida grande é ter um relacionamento íntimo com Deus. E olha, antes de terminar, eu quero dizer, talvez aqui nessa sala, nós tenhamos pessoas que nunca foram e nem serão ricas. Nós temos pessoas que nunca foram e talvez nem serão famosas, mas que deixam e deixarão um legado lindo, maravilhoso na minha vida, na vida da igreja. Porque são homens e mulheres que, a despeito de não ter, são. Eles não têm, mas são
Homens e mulheres segundo o coração de Deus. E deixarão legado aqui, século 21, aqui nessa igreja. Porque esses homens não estão atrás de títulos honoríficos, não estão atrás de estar nos píncaros de posição social, no coriféu. São pessoas que querem servir a Deus de verdade. E porque querem servir a Deus de verdade, abrem o seu coração e deixam o fluir. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Fruir de Deus, que vem, passa e escandalosamente alcança as pessoas que estão próximas de nós. Davi entendeu isso. E se você quer ter essa vida parecida com a vida de Davi, Davi não era em nada melhor do que nós. Se você quer ter essa vida parecida com a de Davi, faça uma coisa hoje à noite. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, abra o seu coração a Ele. Diga: Senhor, eu quero ter nessa noite, de fato, um encontro real contigo. Eu quero entregar o meu coração. Eu quero que o Senhor tire meu coração de pedra e coloque um coração de carne. Eu quero ter uma vida de intimidade contigo, tal qual esse jovenzinho de 16, 17 anos teve. E há 3.000 anos atrás, ainda hoje, esse pastorzinho está falando dele. Ele teve uma vida tão poderosa que depois de passado 3.000 anos, século 21, fevereiro de 2018, estamos falando da vida dele. Será que a sua vida não pode ser assim? Pessoas que no futuro vão falar: olha, de fato, o irmão Marco Pacífico foi uma bênção na minha vida. E porque ele foi uma bênção na minha vida, eu vou propagar e continuar a história dele na minha vida. Deus quer usar a minha e a sua vida. E nós estamos começando um ano. Nós podemos viver, sim, segundo o coração dele. Você pode sair daqui, hoje à noite, querendo mais de Deus, mais do Senhor. Amém? Nós vamos cantar uma canção de louvor e adoração a Jesus, e depois nós vamos encerrar com a oração final. Por isso eu quero já pedir para você se colocar em pé. E eu gostaria que, enquanto você estivesse cantando, expressando com a melodia o seu coração ao Senhor, você refletisse. O seu coração, de fato, é segundo o coração de Deus? A sua alma, visceralmente, está conectada no Senhor? O seu acordar, o seu respirar está com o Senhor? Cante, mas reflita. Eu vivo só para Ti. O Senhor é a minha, e aqui é uma redundância, o Senhor é a minha primeira prioridade. Mateus 6,33. Se não é, enquanto você canta, agasalhe isso no seu coração. E depois finalizaremos com a oração. Este é meu desejo, Senhor, te honrar. Oh, meu coração, te adorar. Tudo que
as mulheres. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Nos louvará. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Que essa seja uma verdade na minha e na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Mas eu quero desafiar você hoje à noite a não sair daqui sem tomar uma postura diante de Deus. Sem, de fato, dizer ao Senhor: toma o meu coração. Eu quero ter um coração semelhante ao do rei Davi. Um coração íntegro, que estabelece as verdadeiras prioridades. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, mas eu gostaria mesmo que aí no seu coração você pudesse agora, nessa oração final, dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ter um 2018 diferente. Senhor, eu quero de fato subir degrau a degrau e caminhar contigo. Eu quero de fato ser um jovem segundo o teu coração. Eu quero jogar da minha vida, tirar da minha vida tudo aquilo que não te agrada. E eu quero viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo o teu desígnio para mim. Faça isso aí, abra o seu coração, diga: ah, Senhor, eu não quero mais uma vida pequena, medíocre, uma vida na média como dos demais. Eu quero uma vida grande, uma vida dilatada na tua presença. Pai, o teu povo se reúne em adoração, o teu povo canta louvores a ti, o teu povo ouve a tua palavra, o teu povo é desafiado pela tua palavra nessa noite. Mas Pai, eu tenho convicção que corações verdadeiramente nessa noite estão se abrindo a ti. Corações que querem viver uma vida segundo o teu querer verdadeiramente. Corações que não querem mais apenas passarem pela vida, mas querem deixar um legado. Levanta esse exército no nosso meio, exército de homens e mulheres que confiam em ti, que amam ao Senhor, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, levanta no nosso meio, levanta a minha vida, levanta a vida de cada um aqui.
para que possamos viver segundo o teu coração, para que o Senhor possa olhar para nós e ter gozo em nossas vidas, como diz a tua palavra no Evangelho de João, ter gozo em nós. Pai, eu quero alegrar o teu coração. Pai, eu quero que o Senhor olhe para mim e veja em mim um homem segundo o teu coração, assim como a cada um dos meus irmãos e irmãs nessa noite. Pai, que nós possamos definitivamente estarmos ligados à videira verdadeira, sermos os ramos dessa videira. Leva-nos, ó Pai, com essa convicção de coração, estimula o nosso coração, tira tudo aquilo que não te agrada e coloca em nós vestes novas, roupa nova, roupa de justiça, roupa de alegria, roupa de bênção, roupa de amor, roupa que pode de fato impactar outras vidas. Nos abençoe nessa noite, nos leve em paz para as nossas casas, abençoe cada irmão e cada irmã, assim como toda a tua igreja. Nos abençoe, em nome de Jesus, e que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça incomensurável de Jesus Cristo, o Filho, a doce e santa comunhão do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, e busca esse coração segundo o coração de Deus. Deus te abençoe, não saia sem dar aquele aperto de mão e aquele abraço no teu irmão e na tua irmã. Oh.